Eu não sei se aí tá frio. Aqui tá muito frio. Agora deve estar uns 7 graus. Na madrugada bateu menos 2 graus daqui na minha cidade de Limeira. Eu estou aqui no lugar mais quentinho que eu achei da casa. Porque eu tentei ir lá fora no sol, porque o sol cura, mas estava ruim a internet. E eu tenho um recado muito importante para compartilhar com vocês. Então vim aqui na minha biblioteca, no meu escritório, que eu adoro estar, para falar uma coisa muito importante, que faz parte inclusive da construção da nossa saúde. Se você já me conhece, você sabe que eu sou naturopata. Uma naturopata trabalha com técnicas naturais para a construção da saúde. A gente entende que saúde é uma construção de N aspectos, do que eu como, do que eu bebo, da minha atividade física, da minha higiene mental. Por isso, às vezes me incomoda a pessoa que ela quer uma receitinha pronta específica para uma coisa. Vou dar um exemplo. Esses dias eu vi num grupo que eu tô, a mulher falou assim, o que tem para fortalecer a unha? Que ela queria um óleo essencial. Mas, será que ela tá comendo certo? Será que ela tá tomando colágeno? Será que ela tá suplementando as vitaminas? Será que ela tá tomando sol? Será que é isso? Harvard tá falando, ele fala da medicina do estilo de vida, que você precisa cuidar do todo, do seu estilo de vida, que tem aí a saúde, a suplementação, a atividade física, para que você tenha saúde. E nesse aspecto da construção da saúde, eu gostaria de falar uma coisa chamada pausas criativas. Até esses dias eu terminei de ler um e-book que eu comprei falando sobre isso. E é legal nesse e-book que ela vai dando todos os estudos e todos os benefícios dessas pausas criativas. Porque eu entendo, e às vezes eu caio nessa, e eu me policio para não cair nessa, de que a gente quer fazer muita coisa. Hoje em dia que estamos com o mundo hiperconectado, a gente consegue ter informação o tempo todo. Antigamente, para eu saber alguma coisa que acontecia lá na China, demorava para saber, às vezes eu nem sabia. Hoje acabou de acontecer, a gente já está sabendo. E isso acaba que está acelerando o nosso cérebro, e não é bom. E daí, nesse e-book, ela foi falando da importância dessas pequenas pausas. E como naturopata, as pequenas pausas que a gente sugere que você dê, dentre elas, são a prática de yoga. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem e sentissem que essa pausa do yoga, e ali no Espaço Energia Vital, a gente pratica yoga por 1 hora só. Se você começar a aula 7h15, quando for 8h15, você vai estar saindo. É 1 hora do seu dia que você passou ali acordado. A gente dorme 8 horas, então passa 16 horas acordado. Então você tem 15 horas ainda para fazer outras coisas. E eu entendo a importância de você dar a importância para isso. Porque às vezes a gente tá ali, nossa, mas eu tenho muita coisa para fazer e não consigo encaixar essa 1 hora no meu dia. Mas eu vou te falar que vai fazer diferença. Esses dias eu tava vendo um moço falando da técnica Pomodoro. E se você não conhece a técnica Pomodoro, é você ter um foco por 25 minutos em uma coisa. Então eu vou estudar, vou ficar 25 minutos estudando e daí você se dá 5 minutos de fazer menos coisa. Ele estava falando, e hoje nem os 25 minutos mais estão valendo porque a gente está perdendo a atenção. Se você não sabe, ele mostrou pelos estudos que a gente está com uma concentração menor do que aquele peixinho dourado, sabe? A Dolly, do Procurando Nemo. Ele fala, os adultos estão com 8 segundos de atenção. E isso é justamente porque nós não estamos dando estas pausas para o nosso cérebro. Se você não sabe, o yoga, basicamente do que a gente trabalha lá no Espaço de Energia Vital, é o yoga terapêutico, que é trabalhar muito a respiração. E quando a gente trabalha essa respiração profunda, pausada e suave, nós liberamos GABA no nosso cérebro. E GABA é um neurotransmissor muito importante que nos ajuda a enxergar melhor as coisas, a ter uma visão mais tranquila. Ele é até considerado por algumas pessoas como um freio de impulsividade, de reatividade.
Então, meu querido aluno, se você pratica yoga no Espaço Energia Vital, tenha a sua prática de yoga das 2 vezes na semana como parte do seu suplemento, como parte do seu alimento, como parte do seu movimento, como parte do seu estilo de vida, para que você tenha essa pequena pausa. E é interessante que mostra o quanto que o nosso cérebro desafoga quando nós fazemos essas pequenas pausas. Outra pequena pausa que nós vamos fazer, e não é sempre, porque lá no Espaço Energia Vital o intuito não é esse, mas a gente tem, monta workshops, vivências, e nós teremos uma com pintura terapêutica, porque é uma outra forma de nós darmos pausa e de nós aprendermos esta pausa e aplicarmos isso no nosso dia a dia. Porque eu sinto em mim a necessidade disso, porque eu vejo que realmente eu tenho muito curso, muito livro, muita coisa que eu quero fazer, que eu quero ler, e quando você vê, a sua mente fica bugada, e a gente acaba não fazendo nada. Sabe aquele cachorrinho que roda, roda, roda em volta do rabo dele e não faz nada? Então eu quis trazer para vocês esta reflexão da importância de repente a gente rearranjar as nossas agendas e buscar todos os dias ter uma pequena pausa. Não precisa ser todos os dias dessa pausa de 1 hora da prática de yoga. A sua prática de yoga 2 vezes na semana faz toda a diferença na sua circuitaria cerebral, no seu corpo, na sua mente, no seu alongamento, no seu fortalecimento muscular. Mas os outros dias, se dê pequenas pausas de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos. E daí você pode aprender essa técnica que a gente vai ensinar nesse dia do workshop, que nós vamos nos reunir para estar lá ao vivo fazendo, que é uma forma de meditação. E aqui a gente não quer fazer nenhum Van Gogh, não quer que saia nenhum Pablo Picasso, mas a gente quer que você entenda, porque eu tenho essa formação em arte terapia, em pintura terapêutica, que é uma técnica que eu uso e que eu sinto que me desafoga, me deságua. E a aquarela terapêutica é bom porque tem a questão que eu estou trabalhando com a água são as nossas emoções, então tem tudo a ver, estar junto, casando com a questão das nossas pausas necessárias, das nossas pausas criativas. Então eu vim aqui realmente inspirar. Hoje eu acordei bem faladeira, então você vai ver outros vídeos com esta mesma roupa, mas eu vim aqui inspirar as pessoas para que elas continuem buscando as suas pequenas pausas. E eu vou te falar que se você tiver isso como prioridade, você vai ver que o seu dia vai render muito mais. Às vezes, que eu também fico assim, eu vou dar uma dica para você, faça listas. O que é importante eu fazer hoje? Anota ou no seu celular. Eu gosto de anotar na minha agenda mesmo, para eu estar vendo, e se eu faço, eu risco. E quando você risca, você faz um check na frente, libera dopamina, que é um outro neurotransmissor muito importante para trazer bem-estar para gente. Então, faça isso. Acorda. O que é importante hoje? Faz a sua lista, mas tenha como importância a construção da sua saúde. Porque imagina, se você cair doente, daí você não vai conseguir nem trabalhar direito, nem ser uma boa esposa, uma boa amiga, um bom marido, um bom filho. Você não vai conseguir ser nada, porque você não tem energia, você não tem saúde. E a construção da saúde tem essa questão das pequenas pausas. E é sempre o conjunto. Por isso, quando você faz um atendimento em naturopatia integrativa, pode ser que se eu falar hoje com 3 pessoas que têm a mesma queixa, uma pessoa a gente vai chegar à conclusão que ela precisa beber mais água, a outra a gente vai chegar à conclusão que ela precisa fazer atividade física, e outra a gente vai chegar à conclusão que ela precisa cuidar mais da alimentação. Porque a naturopatia integrativa enxerga as pessoas assim, como um universo. Então não tem receitinha pronta, que eu vou voltar a fazer um outro vídeo sobre isso, que todo mundo que tem aquela mesma queixa vai ser o mesmo protocolo. A gente monta um protocolo específico para você, de acordo com as suas queixas, com a sua demanda, com a sua realidade. Então eu espero realmente ter inspirado você a entender a importância dessas pequenas pausas, de fazer essas pequenas pausas na sua vida.
Se você está em Limeira, convido que você venha praticar yoga com a gente. Se você já pratica yoga com a gente, eu peço para realmente você entender que isso deve ser uma prioridade para a sua vida, porque faz a diferença no conjunto total do seu sono, do seu intestino, de tudo. E se você estiver disponível, venha participar do nosso workshop. Você tem como chamar a Gi para saber todos os detalhes, mas entende a importância disso e de fazer essa descompressão da sua mente. Quando a gente faz essa descompressão da mente, o nosso dia vai render mais e você vai ver que ao fim do dia, mesmo que supostamente você fala assim, nossa, eu deixei de fazer alguma coisa por 1 hora, o meu trabalho, alguma coisa, você vai ver que você vai render muito mais, porque o seu cérebro está raciocinando melhor, o seu corpo está de uma forma mais agradável. Então, quando você pensar e falar assim, hoje eu não vou no yoga, porque eu tenho muita coisa por fazer, lembra de todos os benefícios que você tem da sua prática do relaxamento, do alongamento, de tudo que acontece na sua mente, de como parece, todo mundo fala, nossa, a gente relaxa aqui 15 minutos, parece que dormiu umas 2 horas, e todos esses benefícios vão se acumulando no seu organismo. Porque a vida é justa. Então, uma pessoa que não bebe água, uma hora vai passar mal. Outro dia eu vi um vídeo de um médico falando do menino que perdeu a função dos rins. Ele perdeu os 2 rins de tanto tomar remédio de dor. E esse médico falava, a gente não morre de dor, mas a gente morre sem o rim. O moço já estava tendo problema no coração. Mas a vida é justa. Se eu der muito estímulo positivo, o meu corpo vai me responder positivamente. E o negativamente, infelizmente, também acontece. Então, entende que a sua dose, como se fosse um suplemento. Se você for em algum médico, que você bota muita fé nesse médico, ele fala, tem um remédio que você tem que tomar 2 vezes por semana, que vai fazer toda a diferença no seu sono, no seu ritmo circadiano, na sua saúde intestinal, na sua saúde do coração, você tem que tomar. Você vai falar, claro que eu vou tomar. Entende esse remédio como a sua prática de yoga, como a sua prática das pequenas pausas. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Desejo que você se encontre bem. Quero que você viva muitos dias, que você tenha muitos dias de vida. Tem um livro que chama O Segredo Está nos Telômeros. Essa moça ganhou um prêmio Nobel e ela fala que nós fomos preparados e organizados para viver 124 anos. Mas eu desejo que você tenha vida em cada um desses dias, que você acorde bem disposto, que você não lembre no fim do dia que você tem joelho, que o bom é isso, na verdade, você não acordar com dor do joelho e ficar ali, que você não lembre ao fim do dia que você precisou respirar, porque o seu pulmão está funcionando bem. Então é isso que eu invoco daqui para você, bênçãos de paz, amor, saúde e abundância, abundância de dias bem vividos, com muita vida em cada um desses dias, e lembre-se da importância e relevância das pequenas pausas na sua vida. Eu agi do Espaço Energia Vital, para você agora digo tchau!